João, eu acho que é fruto aí dessa confiança no trabalho de Ed, né? Me parecia um pouco exagerado assim, o termômetro de parte da torcida do Náutico. É claro que o torcedor tem todo o direito de criticar e etc, mas às vésperas daquele jogo contra o Atlético Goianiense, também depois daquele primeiro tempo acentuado lá em Goiânia, me parecia que estava um pouco acima do tom, sabe? A expulsão do meia Dodô na final do Campeonato Pernambucano marcou negativamente a derrota do Náutico para o Sport. Após ser apontado como um dos vilões do vice-campeonato, o camisa 10 vem buscando dar resposta dentro de campo e voltou a se destacar nas vitórias recentes do Timbu na Série B, diante de Atlético Goianiense e Ponte Preta. Mostrando personalidade e deixando de lado a pressão das redes sociais, Dodô teve papel importante no crescimento de rendimento da equipe. As boas atuações, inclusive, renderam elogios do técnico Guilherme dos Anjos, que fez questão de ressaltar a importância de ter paciência com o atleta, especialmente pelo peso que representa vestir a camisa 10 alvirrubra. O meia terá mais uma oportunidade de confirmar essa retomada neste sábado, quando o Náutico enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, em partida válida pela 4ª rodada da Série B. Um confronto que pode consolidar o bom momento vivido pelo jogador e pela equipe. Professor Guilherme, muito boa noite. O Anderson Araújo da Betocast TV. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor falasse sobre o resultado de hoje, né, que reflete exatamente aquilo que foi o jogo, né? O Náutico foi superior durante toda a partida e onde você acredita que o time ele pode evoluir mesmo com essa vitória. E também que o senhor falasse um pouco do Dodô, um atleta que vinha sendo muito contestado, mas que hoje, na minha opinião, fez um excelente jogo. Qual o trabalho que vocês têm feito com esse atleta para que ele venha a performar bem como foi no jogo de hoje? Olha, o Dodô é um atleta, mais uma vez, jovem, que está evoluindo, está aprendendo ainda algumas coisas, mas tem uma vantagem que no futebol atual ela é preponderante para você poder evoluir. Trabalha incansavelmente. É bom de ver o Dodô treinar. É bom de ver o Dodô no dia a dia. Isso que ele fez hoje, e vocês viram, de conduzir de 1 contra 1, de ir para dentro, de arrastar, foi algo muito trabalhado, muito pedido, e é algo do dia a dia dele. E faltava transferir cada vez mais para o jogo. Ele transferia 1, 2, 3 lances. Hoje foram 30. E o Dodô é aquilo ali em treino. E eu acho que isso é maturidade, isso é uma formação do atleta, que por mais que as pessoas achem que, não, tem 24 anos, tem que estar pronto, maturidade é para cada um vem, né, com um certo tempo. A gente tem gente com 50, 60 anos de idade sem maturidade. Então acho que o atleta também precisa amadurecer em alguns pontos, e ele vem amadurecendo, vem ganhando esse corpo da competição, e entender que ele é protagonista também, ele está usando a 10, ele é o cara para decidir, esse peso é diferente dentro do processo que ele teve dentro da carreira dele, e ele está assumindo isso muito bem. Eu acho que é um jogador que não sente, né? O jogo do Criciúma, por mais que viessem as cobranças que são naturais, eu não discuto elas, é um jogador que não sentiu e foi crescendo. Segundo tempo do Atlético Goianiense, ele cresceu muito com essa orientação dele ser esse jogador cada vez mais agressivo. E o jogo de hoje poderíamos ter decidido inúmeras vezes com ações dele, né? Terminado melhor, ações que ele ajudou a construir. E é um atleta que creio que vai nos ajudar demais dentro da competição. Me desculpa que você me fez uma primeira pergunta e eu não respondi. Qual foi? Sobre o resultado, né, a importância desse resultado do jogo de hoje dentro das pretensões do Náutico para a Série B. Como é que o senhor enxerga isso, a importância? Etapa a etapa a gente vai definir o que a gente vai disputar. E foi o que eu comentei com os atletas antes de entrar no campo. Vamos considerar que essa etapa vai determinar talvez o que a gente vai começar a buscar. Essa é a importância desse jogo. Essa etapa determina, coloca a gente em 4º colocado. Se o campeonato acabou hoje, nós estamos disputando, né? Claro, eu estou aqui sendo muito surrealista quase, mas nós temos ainda
35 rodadas para acontecer, mas a realidade é essa. A gente rodada a rodada, etapa a etapa, a gente passa a construir realmente os nossos sonhos. Nós temos uma realidade, ela tem que ser falada, tem que ser pautada, porque nós trabalhamos com a verdade. 45 pontos é o primeiro objetivo. Quanto antes chegar aos 45 pontos, nós vamos determinar aquilo que a gente vai buscar de extra, de mais. E eu espero muito que a gente busque esses 45 pontos antes da maioria, quem sabe antes de todo mundo. Mas Dodô não é o único a tentar virar a chave dentro do clube. A própria comissão técnica, liderada por Hélio dos Anjos, também busca recuperar a confiança da torcida. Após a perda do título estadual nos aflitos e a derrota para o Criciúma na estreia da Série B, o trabalho do treinador passou a ser duramente questionado por parte dos alvirrubros. As críticas iam desde a metodologia adotada pelo departamento de futebol até a condução de problemas internos e o nível das contratações realizadas para a temporada. Em meio a esse cenário, surgiram até pedidos pela saída do treinador, o que aumentou ainda mais a pressão sobre o comando técnico. No entanto, as 2 vitórias consecutivas conquistadas nas últimas rodadas parecem indicar uma mudança de rumo. Contra o Atlético Goianiense, fora de casa, o Náutico encontrou dificuldades, especialmente no primeiro tempo. Mas, com ajustes promovidos pela comissão técnica, a equipe conseguiu se reorganizar e buscou uma virada importante por 2-1. Na sequência, já com a confiança em alta, o Timbu apresentou um futebol mais consistente e venceu a Ponte Preta por 1-0. O resultado não apenas garantiu mais 3 pontos, como também colocou o clube entre os primeiros colocados da tabela, entrando no G6 da competição. Esse momento positivo também passa pelas respostas dadas por alguns reforços que chegaram cercados de expectativas. Nomes como o zagueiro Betão, o volante Leonais Souza e os atacantes Vitor Andrade e Derek já começaram a mostrar serviço, indicando que podem ter papel importante ao longo da temporada. As primeiras atuações desses jogadores reforçam a ideia de que o elenco pode, ao menos, garantir uma campanha mais tranquila na Série B, sem sustos na luta contra o rebaixamento, que era a principal preocupação no início da competição. Para o jornalista Lucas Holanda, do Globo Esporte, essa retomada fortalece a confiança da diretoria no trabalho de Hélio dos Anjos. Segundo ele, mesmo no momento de maior instabilidade, as críticas direcionadas ao treinador foram, em muitos casos, exageradas. Agora, com os resultados aparecendo e o desempenho evoluindo, o cenário começa a mudar, tanto dentro quanto fora de campo. A expectativa é de que o Náutico consiga manter essa sequência positiva e se consolide como uma equipe competitiva ao longo da Série B. Você confere a análise completa do jornalista na sequência, mas antes, quero te pedir: inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Assim, você fortalece o nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Não, eu acho que é fruto aí dessa confiança no trabalho de Hélio, né? Me parecia um pouco exagerado, assim, o termômetro de parte da torcida do Náutico. É claro que o torcedor tem todo o direito de criticar e etc, mas às vésperas daquele jogo contra o Atlético Goianiense, também depois daquele primeiro tempo acentuado lá em Goiânia, me parecia que estava um pouco acima do tom, sabe? Mas eu acho que o Náutico deu uma resposta muito boa. Consegue virar um jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa, contra a Ponte Preta. Jogou bola para fazer 2-3-0, perdeu muitos gols. E acho que foi uma resposta importante, assim, no aspecto de desempenho, de evolução, peças que, por exemplo, foram questionadas, como Vitor Andrade, que foi tão elogiado por Hélio, fez 2 jogos bons. Acho que a partida dele contra a Ponte Preta foi uma partida de quem pode virar titular muito em breve. Exato. Já começa a cavar uma vaguinha no título. Exatamente. Vinícius bem também, chamando a responsabilidade. Dodô voltando a ser o que mostrou em boa parte do Pernambucano, né? Deu uma queda na reta final do estadual, mas voltou bem. Paulo Sérgio de volta ao time titular, né? Não aproveitou a chance que teve, mas é uma peça importante. Então, assim, eu acho que o Náutico deu uma resposta interessante e mostra, para mim, muito claro isso, que por mais que se tenha críticas ao modelo de jogo de Hélio, a forma como Hélio conduz
coisas, eu acho que é muito óbvio que o Náutico precisa continuar apostando no trabalho de Hélio, sabe? De Hélio e Guilherme, né? Por tudo que fizeram até agora, e acho que pode colher frutos interessantes. E Guilherme até trouxe a matéria lá de hoje no GE, que ele fala sobre essa questão de pé no chão, né? A meta inicial, 45 pontos. É claro que o Náutico, por toda a tradição que tem, é um clube que se acostumou por muitos anos a entrar na Série B pensando em acesso, mas nos últimos anos que disputou a Série B, a realidade não foi assim, né? Então, eu acho que é compatível esse discurso de iniciar com os 45 pontos e depois ver o que consegue. Mas acho que foram duas respostas bem importantes e vamos ver com o Ceará no próximo sábado. Isso eu ia perguntar, porque assim, houve de fato uma reação, a pressão baixou, né? Dá uma arrefecida na pressão. Essa pressão ela é muito fruto da derrota do Pernambucano. Assim. Essa derrota do Pernambucano, da forma como foi, ela vai ainda reverberar muito ainda no segundo Náutico. Porque perdeu em casa para o maior rival, não jogando nada, 3-0, e era favorito. Enfim, todo o contexto que a derrota do Náutico, pela forma como foi, ela vai reverberar ainda. Aí depois teve a derrota por Criciúma, já com o estádio esvaziado, né? Foram pouco mais de 4 mil pessoas na estreia da Série B, tipo assim, na final do Pernambucano estava hiper mega lotado os aflitos e o jogo seguinte 4 mil pessoas. Então assim, claramente a derrota do Pernambucano reverberou na estreia. Depois consegue uma vitória fora de casa, com o Atlético, e volta a jogar nos aflitos. O público deu uma leve melhora, 5 mil e pouco. Né? Também no dia de chuva, choveu muito no Recife desse ano. Então, assim, essa desconfiança ainda vai reverberar, na minha visão, um pouco mais. Então, assim, eu acho que o jogo contra o Ceará, que é um adversário muito difícil, joguei no Castelão, no sábado, eu acho que a depender não digo nem do resultado, mas da forma como o Náutico vai atuar lá, pode trazer um pouco mais essa confiança de volta, ou o contrário também. Né? Eu acho que esse teste, esse jogo com o Ceará é um baita teste para essa recuperação do Náutico, né? Desse renascimento do Náutico, depois do que aconteceu no Pernambucano. Assim, o Náutico está em processo de mudança, está trazendo jogadores novos, o Vitor Andrade, o Leonai, o volante, que foi também muito bem, né? O próprio Derek, a centroavante que estreou no segundo tempo contra o Londrina. O Náutico fez contratações, então o Náutico está passando por um processo de reformulação, uma mudança aí pós-Pernambucano. Eu acho que esse jogo contra o Ceará ele tem um potencial, a depender do resultado, de começar a trazer de volta aquela confiança que existia pré-final do Pernambucano, pré-jogo, segundo jogo da final. A torcida do Náutico tinha uma confiança no time que existia até o 3-3 do jogo de ida da final do Pernambucano. Certo? Aí houve a final. A derrota, como foi? Aquela confiança quebrou. E aí o torcedor do Náutico vai ter que reconstruir essa confiança. Eu acho que talvez esse jogo contra o Ceará, ele seja fundamental para esse fortalecimento dessa confiança, desse resgate dessa confiança, ou, a depender da situação, voltar o pé atrás. Não sei se vocês concordam comigo. Concorda, Camila? Concorda, Lucas? Concordo, sim. Acho que o principal ganho nesse momento do Náutico é de restabelecer o emocional, né? Porque não tem como não ficar ressabiado. E não tem como não se sentir uma derrota do jeito que foi, né? Porque tudo é contexto. Uma coisa é você perder uma final jogando bola, lutando, pelo menos chutando a barra, né? E o Náutico sequer teve competência para fazer isso. Diante de tanta expectativa, porque o time vinha performando no Campeonato Pernambucano, né? Era líder em ações, tinha um artilheiro, enfim, é um time que jogava bem, muito potencializado por Guilherme e por Hélio dos Anjos, né? E aí, eu lembro que, inclusive, a gente até fez uma matéria nesse caso a TV, né? Falando sobre algumas similaridades entre a campanha de 2021, o Náutico de 2021, que se transformou no time imbatível, né? Por um momento, e a campanha que o Náutico vinha fazendo, as coincidências, e que acabaram, evidentemente, enfim, caindo por terra. Mas eu acho que o principal restabelecimento do Náutico neste momento é a nível emocional. Para resgatar a confiança, os jogadores se sentirem um pouco menos pressionados
Eu acho que esse início, né, positivo, a despeito da estreia com derrota, da maneira como foi, trouxe um sabor muito amargo para o gosto da torcida. E esse sabor ele vai continuar. Agora cabe ao Náutico determinar, né, se esse sabor ele diminui ou se ele se amplifica. Mas eu acho que ainda assim o principal ganho, para além assim da evolução do time, de uma maneira geral, o coletivo do Náutico foi muito bem nos últimos jogos, até de maneira surpreendente, principalmente no jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente estava debatendo, rapaz, está com um princípio de crise absurdo, vamos ver se o Náutico consegue pelo menos empatar esse jogo, né? E acabou que, obviamente, venceu com mérito, jogando contra um grande adversário, né? O Atlético Goianiense tem histórico de muitos acessos, bate e volta para a Série A, cai na Série B e volta para a Série A. É campeão da divisão, então eu acho que o ganho ele tem sido relevante do ponto de vista emocional. E ainda falando do coletivo, em ganho de peças, né? Júnior Todinho tá voltando, um cara muito criticado, mas que pelo menos é uma opção a mais no ataque. Vitor Andrade chegando, jogando bem, ele já merece a titularidade, na minha concepção. O próprio Derek, sendo uma opção para Paulo Sérgio, que tem convivido com lesão, então tem essa inconstância, né? Tem essa instabilidade, essa irregularidade. E, enfim, eu acho que o Náutico, como conjunto, ele tem... Eu sigo, na verdade, o relator, né? Eu só estou mudando as palavras aqui para repetir o que vocês têm falado. Mas é porque a gente está bem alinhado no sentido de que o Náutico ele tem voltado a se assemelhar com o melhor do que já fez esse ano, que é o Náutico Pernambucano. Agora, é óbvio que uma Série B é um campeonato com muito mais lastro, né? São 38 rodadas. E fora, obviamente, os playoffs de acesso. E ele precisa se provar porque é um campeonato infinitamente mais difícil. Mas eu acho que a estabilidade também passa pelo comando técnico, né? Se você quer um time estável, você precisa da estabilidade, e o Náutico fez isso muito bem, mantendo Hélio dos Anjos. E agora queremos saber a sua opinião, e Dodô já deu a volta por cima? Hélio dos Anjos merece mais respaldo após essas vitórias? E o Náutico pode brigar por algo maior na competição? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois ela é muito importante para o nosso trabalho. E não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, você fortalece o nosso trabalho e fica por dentro de tudo o que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.